Olá pessoal, tudo certo? Então vamos resolver o problema ELV02. Um refervedor de uma torre de destilação contém uma mistura líquida de 40% benzeno, nosso componente A, e 60% de tolueno, que é o nosso componente B. Até qual temperatura o refervedor deve ser aquecido para que a mistura atinja o ponto de bolha a uma pressão de 1 bar? E qual é essa composição? Aonde que isso pode ser utilizado, por exemplo? Quando você tem uma coluna de destilação, a gente tem uma quantidade de mistura lá no nosso refervedor. Para começar ela, eu tenho que aquecer essa quantidade de mistura, correto? Então, muitas vezes pode se perguntar qual é a quantidade de energia que eu tenho que utilizar para aquecer essa mistura de uma temperatura ambiente até que ela entre em ebulição, até que o ponto de bolha aconteça. E para isso, então, a gente deve conhecer a temperatura do ponto de bolha. Então é só um exemplo onde esse tipo de cálculo ele nos é útil. Beleza. Como de padrão, como que a gente vai começar o nosso problema? É tomando as nossas hipóteses. A gente sabe que a 1 bar a gente pode considerar esse gás a uma temperatura baixa, ou seja, o nosso gás ele pode ser modelado como gás ideal. O binário tolueno e benzeno é clássico. Por quê? Porque ele tem as interações moleculares muito próximas, ou seja, a gente também pode considerar esse binário como líquido ideal. Com isso, a gente já sabe que o nosso equilíbrio termodinâmico ele pode ser modelado pelo modelo da lei de Raoult, já que as fases foram tomadas como ideais. Beleza, uma vez que a gente tem nossas hipóteses, quais são os nossos dados do problema? A gente sabe que o nosso sistema opera a pressão de 1 bar. Então, a nossa pressão é igual a 1 bar. O que mais a gente sabe? A gente sabe que a gente vai ter, então, um refervedor com um líquido que vai estar a uma composição XA igual a 0,4 e, consequentemente, XB igual a 0,6. Esse vaso, esse refervedor, ele vai ser aquecido, então ele vai sofrer um aquecimento até uma temperatura que a gente não conhece. Nessa temperatura, o que vai acontecer? Essa quantidade de líquido vai entrar em equilíbrio com uma pequena gota de bolha de vapor. E essa gota de vapor vai ter uma composição YA e YB, que é a composição que o problema também quer encontrar. Ok? Então revejam, a nossa composição do líquido aqui, ela vai ser a composição do equilíbrio no ponto de bolha. Porque o que acontece no ponto de bolha? Todo aquele meu líquido ele está em equilíbrio com apenas uma bolha de vapor. Ou seja, o meu líquido ele vai ter praticamente a mesma composição e a bolha vai ter uma composição diferente, que é o que a gente vai querer encontrar no problema. Pois bem, visto isso, a gente consegue identificar que o nosso problema é um problema enquadrado no tipo bol T. Por quê? Porque a gente quer encontrar YA e encontrar a temperatura. Então, é um problema do tipo bol T. O que a gente sabe? A gente sabe o modelo da lei de Raoult. O que o modelo da lei de Raoult fala? A gente tem que YA vezes a pressão é igual a XA vezes PA_SAT. De forma análoga, a mesma coisa para o componente B. Temos as equações auxiliares, que são as equações da soma da composição, onde YA mais YB é igual a 1, e XA mais XB também é igual a 1. Da mesma forma, a gente tem as equações para PA_SAT, que é uma função da temperatura, a conhecida equação de Antoine, e para PB, a mesma coisa. Se analisarmos os graus de liberdade do sistema, veremos que o sistema tem solução numérica única, ok?
No bol T, a gente quer encontrar a temperatura e a composição do vapor. Então a gente tem que encontrar uma equação que tenha somente temperatura em função da composição que a gente conhece, a composição do líquido. Então o raciocínio é o seguinte: vamos somar essas duas equações, certo? Então a gente tem que YA mais YB multiplicado pela pressão é igual a XA PaSat mais XB PBSat. O que a gente não conhece? A gente não conhece a composição do vapor. Então a gente vai usar essa equação aqui da soma e substituir aqui. Então a gente vai ter que pressão é igual a XA PaSat mais XB PBSat. O que a gente tem aqui? A gente tem uma equação com apenas uma incógnita. Qual incógnita? A temperatura. Por que a temperatura? Porque PaSat e PBSat são funções da temperatura. A pressão a gente conhece que é 1 bar, XA a gente conhece no ponto de bolha que é 0,4, XB é 0,6, as constantes de Antoine para benzeno e tolueno a gente encontra, então essa equação é uma função unicamente da temperatura. Uma equação, uma incógnita, solução. Essa equação vai ser bem complicado a gente encontrar uma solução explícita de temperatura igual a uma expressão. Por quê? Porque essa nossa temperatura vai estar dentro de um exponencial. E isso vai nos dar um trabalho impossível matematicamente. Para isso, temos outros métodos para resolver essa equação. Seja eles métodos numéricos, como o caso de método de Newton, ou tentativa e erro, onde eu chuto uma temperatura, calculo o lado direito da equação e tento encontrar igual a 1 bar, que é o lado esquerdo da equação. Vai daquele método que você sente mais confortável de calcular. Nós aqui vamos tentar calcular pelo método de Newton. Então, o que o método de Newton nos diz? O método de Newton diz que a variável K mais 1 é igual a um chute inicial da variável TK menos o valor da função em TK dividido pela sua derivada evaluada no TK. Com isso, a gente cria um sistema iterativo onde a gente vai convergir para a temperatura desejada. Então, aqui, para nós relembrar. Qual que é a nossa função de t para esse sistema nessa equação aqui? Pois bem, a gente tem que a nossa f de t é igual a xa vezes PaSat mais xb vezes PBSat menos a pressão. Então, essa é a nossa função de t, certo? Onde PaSat e PBSat são as equações de Antoine. Como vai ficar abrindo para a equação de Antoine? Então, a gente tem que a nossa f de t é igual a xa vezes a exponencial, tá, da constante a por componente i por componente a, tá, de Antoine, menos a constante b por componente a, dividido pela temperatura, mais a constante c por componente a. Isso, certo? Mais xb, e a mesmo raciocínio exponencial do que da constante a para o componente b, menos a constante b para o componente b, dividido pela temperatura, mais a constante c para o componente b, menos a pressão do sistema. Então, essa é a nossa função da temperatura.
E qual que é a nossa derivada da função em relação à temperatura? Então, com isso, a gente tem que lembrar lá da regra da cadeia das derivadas e também a regra da divisão para as derivadas. Então, a gente vai ter o quê? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A derivada do d fora. Então, xa é uma constante, sai. Qual que é a derivada de exponencial de algo? A exponencial desse mesmo argumento, desse mesmo algo. Vezes a derivada do que está dentro dessa exponencial, que é o quê? A é uma constante, então é zero, menos a derivada desse produto aqui. Desse produto não, dessa divisão. Como que faz a derivada de divisão? A derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. Da mesma forma, para o outro lado, para esse outro argumento, a gente tem, então, e ainda, então, o outro argumento, que é menos a nossa pressão. Então, a gente tem aqui uma expressão para f de t e uma expressão para f' de t. Então, como que a gente vai fazer agora, então? Agora é um passo a passo. Primeiro, o que a gente faz? Eu chuto um T0. Qual T0 chutar? Qualquer um que vocês acharem pertinente. Quanto mais longe o chute for da temperatura que vocês querem encontrar, mais iterações vocês vão ter que fazer. Então, digamos assim, vou chutar 150 graus Celsius. Ou, em Kelvin, por exemplo, 300 kelvins. Sei lá. Ou 150 ou 300 kelvins, tá? Não são equivalentes, só lembrando. Ou um ou outro. Um chute inicial. Qual que vai ser o segundo passo? Com ST0, tá? Com T0 chutado, eu calculo então, F de T0 e a F' de T0. Tá? Volto lá na equação de Newton e faço o quê? Em Newton, certo? Vou calcular T1. Tá? Substituo lá e calculo T1. E aí o que eu faço? Me pergunto o seguinte. T1 menos T0 é maior que o meu erro? Esse T1 é próximo de T0? Se ele não for próximo, faço tudo novamente. Faço esse sistema iterativo até T1, até T2 ser próximo de T1, ou o T após ser bem próximo do T anterior. Quando isso acontecer, essa temperatura que vocês encontraram próxima vai ser a resposta. E vocês param o sistema iterativo. Com essa temperatura, vocês então vão calcular as PA-SAT e PB-SAT, voltam na equação de Raoult, com XA, vocês encontram o YA. Então é isso, pessoal. Esse é o exemplo de BOL T. Beleza? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Até mais.